Está começando mais um programa Arte de Viver. E no programa de hoje nós vamos conversar com o advogado Dr. Rubens Moscatelli, que é presidente do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista e que vai falar um pouquinho para a gente sobre as negociações coletivas de trabalho. Tudo bom? Tudo que bem, bom Mônica. ter você aqui. É um tema bastante importante, não é, Rubens? Sim, é o tema que eu reputo como sendo o principal papel dos sindicatos, né? Tanto do lado do empregador, que é o caso do SICOM, como do lado do trabalhador. Então, vamos começar falando o que é a negociação coletiva de trabalho. A negociação coletiva de trabalho, para que nós possamos deixar bem claro, ele é um procedimento no qual se envolvem tanto o lado do empregador como do lado do empregado para se criarem novas regras a respeito das relações de trabalho de cada categoria. No caso dos condomínios, para a gente deixar um exemplo bem claro, você tem de um lado os zeladores, os faxineiros, os porteiros, e do outro lado você tem o empregador condomínio. Tanto faz ser condomínio misto, condomínio residencial, condomínio de garagem, todos esses são empregadores. E eles são representados, no caso, pelo SICOM, como sindicato de empregadores. Certo. E aí se envolvem para quê? Para criar novas regras, novas discussões sobre os direitos que estão estabelecidos na lei ou na convenção coletiva anterior. Agora, qual é o papel do sindicato na condução desse processo? O papel é de trazer com a categoria, no sentido de discutir esses direitos, de estabelecer novas expectativas, né? E nós lá no SICOM, nós temos um modo de atuar bem diferenciado em relação a outros. Como é que nós fazemos? Normalmente, fazemos um estudo prévio da pauta de reivindicações que nos chega pelo empregado, né? Verificamos tudo aquilo que ele está sendo pedido e dentro da perspectiva do mercado, da perspectiva da realidade do condomínio, análises econômicas, análises sociais, tudo isso é feito pelo nosso departamento jurídico. Sim. E aí nós encaminhamos para quem? Para os síndicos que comparecem às assembleias. Até, Mônica, eu queria deixar bem claro que quem vai às assembleias, quem pode ir nas assembleias, no caso dos condomínios, são só os síndicos eleitos. Ah, tá. Aí, logicamente, pode ser qualquer pessoa, desde que tenha a documentação específica, ou seja, a ata comprovando que foi eleito síndico, e não precisa ser associado também, porque a negociação coletiva ela abrange a categoria como um todo. Você pode ter condomínio associado, condomínio não associado, até condomínio de fato, que são aqueles que ainda não estão regularizados. Todos esses entram nessa nova negociação, nessas novas regras que você estabelece. Agora, essas regras, elas vão valer tanto para os empregadores quanto para os funcionários? Sim, o importante é destacar, sim, que a negociação coletiva, ela sempre vai estabelecer, ou procurar estabelecer, direitos e obrigações das partes acima daquilo que consta na legislação. Então, por exemplo, nós temos o caso de uma jornada de trabalho que hoje a mensal é 220 horas. É possível estabelecer uma jornada com valor menor, mensal, e valor igual ao salário de 220 horas. Eu explico. Eu tenho lá R$ 636, que é o porteiro que recebe esse valor, na atualidade, por 220 horas. Eu posso contratar esse porteiro por 150 ou 180 horas, pagando o mesmo valor. É possível fazer isso na negociação coletiva. Sim, então, no caso, o empregador arcaria com mais, vamos dizer assim, menos horas de trabalho e um ônus maior. Sim, mas também ao contrário pode ser feito. Por exemplo, qual é a contraproposta? Qual é a contramedida? À medida em que ele tem essa quantidade menor de horas trabalhadas, ele vai trocar com o empregador assim, no dia que for feriado, no dia que for domingo, que seria a folga ou o descanso dele, ele não recebe em dobro caso trabalhe. Tá, porque você não pode baixar salário, não é isso? Exatamente. Tem essa questão de baixar salário, mas tem a questão mesmo da negociação, que você pode, na nossa categoria, contratar por hora. Então você estabelece a possibilidade de, dentro daquele valor do salário do piso, eu trabalhei 3 horas por dia, vou receber X reais. Isso é possível. Inclusive aquilo que você agregou ao salário, depois você não pode tirar, né? Por exemplo, cesta básica e outros benefícios? O caso de cesta básica e vale transporte, que a gente vê aí acontecer muito, inclusive
eu recomendo que se leia sempre a convenção condominial, a convenção coletiva de trabalho, melhor dizendo, porque lá é definido o que a própria lei fala, ou seja, não pague em dinheiro. Porque quando você paga em dinheiro, isso é tido como verba salarial e acontece o que você mencionou. Vai agregar o salário, a remuneração, os encargos vão incidir sobre isso. Então, gera um problema maior, porque daí o condomínio pensa que está pagando direito. Sim, mas, por exemplo, eu sei de um caso num condomínio que era pagado, o síndico anterior tinha dado eram 2 cestas básicas para aquele funcionário. Certo. E aí o síndico posterior achou que isso não cabia, né? Que isso teria que ser tirado. Mas aí tinha essa questão, não podia tirar. Então, a forma de tirar seria dando como um bônus de horas, é isso? Você nesse caso aí, dependendo do tempo que esse síndico ficou pagando essas 2 cestas, integrou a remuneração dele. Então, para você fazer a troca, teria que transformar em dinheiro e fazer um cálculo para estabelecer direitinho qual o valor a ser pago como indenização. Mas temos que tomar muito cuidado, porque às vezes você vai fazer um pagamento para ter quitação entre pessoas, por exemplo, entre o condomínio e uma empresa, a situação é uma, mas entre o condomínio e o empregado, a situação é outra. Aí, às vezes, é até mais interessante fazer eventual pagamento em juízo, porque daí você pelo menos tem a quitação. Ah, entendi. É mais nesse sentido. Bom, vamos falar mais no nosso próximo bloco. Pois não. Vamos para o nosso intervalo?